Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com uma possibilidade, não é nem uma teoria, mas algo que me veio à mente quando eu li os spoilers de One Piece 1159 a primeira vez, de que o Oda revelou finalmente quem é Joy Boy e que Joy Boy seja realmente o Davy D. Jones, o pirata lendário que existiu em One Piece, e nesse capítulo existem inúmeros indícios de que realmente é ele. E o Teach seja o descendente do Joy Boy de 800 anos atrás. Será que existe essa possibilidade? Porque nesse capítulo a gente viu que o Xebec revelou seu verdadeiro nome. Ele revelou que carrega um nome oculto, e esse nome é Dave D. Xebec. E se o Teach é filho dele, o Teach também carrega esse nome. E aí fica a pergunta, será que o Joy Boy, esse mesmo Joy Boy aqui, ele realmente é o Davy D. Jones? Porque se for, é absurdo. E o Oda tá construindo uma história, uma descendência absurda para o Barba Negra. Porque muita gente pode pensar que, sei lá, se o Teach é descendente de um pirata lendário, então talvez, e eu também pensei nisso, que o Luffy seria descendente do próprio Joy Boy, e depois vai ser revelado isso, mas e se não for? E se acontecer com a família do Joy Boy de 800 anos atrás, o que aconteceu com a família Kurozumi? Porque se você for reparar, nem todo Kurozumi é horrível, tipo, eles não são uma família de pessoas horríveis. Mas bastou um deles cometer um erro que toda a família foi caçada. E aí a gente pode pensar que, por exemplo, algo assim aconteceu com a família do Joy Boy. E a partir desse momento que a sua família foi caçada sem eles terem feito nada, ela foi sendo deturpada. E aí os seus descendentes nasceram com aquele desejo do primeiro Joy Boy, só que de uma forma deturpada, para tomar tudo para si. Ou para cumprir aquilo que o seu antecessor não conseguiu, tá ligado? Porque muita gente pode dizer, não, a família Kurozumi é realmente ruim, mas existe a teoria que a Tama ela seja da família Kurozumi, mais pela cor do cabelo ou algo do tipo, mas a Tama, se ela realmente for Kurozumi, ela é uma pessoa ruim? Ou essa mulher aqui que eu acho que é da família Kurozumi, eu acho que ela não é a mãe do Kanjuro. Essa mulher parece ser uma pessoa horrível? A própria mãe a mãe e o pai do Kanjuro, quando foram mortos, eles pareciam ser pessoas horríveis ou pessoas que viviam só a sua vida? E aí eles foram condenados só pelo seu sangue? E aí vem outra pergunta. Esse Teach aqui é um Teach horrível? Ou ele foi se tornando uma pessoa horrível ao longo do tempo? Por isso que pra mim, ou na minha cabeça, faz muito sentido Davy D. Jones ser o Joy Boy de 800 anos atrás. E aí os seus descendentes, a sua linhagem foi caçada, como por exemplo a do Roger. Foi caçada quando o Roger morreu. Qualquer resquício de sangue do Roger tinha que ser eliminado. Então, e para fechar o capítulo, e no final do capítulo eles falam em algo que dá mais ênfase a essa possibilidade, que é o Tenryubito falando que, e agora vou falar de algo que todo nobre mundial já sabe. Aqui neste torneio, não apenas o Nanico Bucaneiro, que já tem uma relação direta com o século perdido, mas após 800 anos, finalmente, a família Davy foi revelada. Então eles estão atrás dessa família há 800 anos atrás, que bate exatamente com o momento em que o Joy Boy perdeu. Não conseguiu cumprir a sua promessa. E aí fica essa possibilidade, vocês acreditam nisso? Se sim, comentem aqui embaixo. Eu não vi review de outros criadores de conteúdo ou teoria de outras pessoas. Não sei se eles já refutaram isso, mas, cara, se fosse, eu acharia absurdo demais. O maior herói que já existiu no mundo, que foi o Joy Boy, ele ser o cara que originou os personagens mais horríveis do mundo, que agora chegou no Teach. Só porque a sua família, que não teve culpa de nada do que ele fez, foi caçada. Isso seria absurdo demais.
Mas agora que eu falei sobre essa possibilidade, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá comentar algumas partes interessantes desse capítulo. A primeira é que a Yamato cansou de Ringo, se eu não estiver enganado, e agora vai voltar para a capital das flores. E aí, será que fica mais próxima dela zarpar de Wano e ir de encontro ao Chapéu de Palhas? Adoraria que isso realmente viesse a acontecer. Nesse capítulo é revelado que a Shaki foi sequestrada. Nos spoilers tinham vazado que foi o que tinha sido o Machado Prateado, quando na verdade parece ser esse cara que é a cara do Caribou, e muito provavelmente é o pai dele. Foi ele que cometeu esse crime e vendeu a Shaki para o governo mundial em troca de dinheiro. E outra parte interessante também é o que mostra nesse capítulo. Eu não vou nem comentar sobre o filho da Xuxa do Garling. Porque o cara tem a cara do Shanks e é um filho da Xuxa mais do absurdo possível. Mas um ponto interessante desse capítulo é mostrar como, ou a partir de que momento, o Dragon deixou de acreditar na justiça da Marinha e do governo mundial para criar sua própria justiça. E esse momento não foi nada mais, nada menos que em God Valley. A guerra, o desastre que aconteceu, que abalou o mundo todo de One Piece. E essa frase aqui e esse quadrinho aqui, ele representa muito a mensagem que o One Piece quer passar em diversos pontos. Uma delas é sobre você não ter opinião e sempre seguir ordens porque a sua opinião não vale. Porque o Dragon questiona. E aí o cara fala, não pense, a vontade da Marinha não precisa da sua opinião, concentre-se na missão. Então ele é só um peão no jogo de xadrez da Marinha e do governo mundial e do próprio Imu-sama. A opinião dele não é válida. O que eles estão fazendo ali não pode ser questionado. E essa é uma das coisas que o One Piece trabalha muito. Mas uma coisa que o Oda também trabalha de forma absurda é a aura que o Zebek farma em todo capítulo que ele aparece. Cara, como que o Oda consegue fazer esse cara ser shed demais, ser absurdo demais? E o Teach, ele tem momentos assim, principalmente quando ele tá por cima, mas quando ele começa a apanhar, aí você vê aquele gordo cachaceiro pançudo, medroso. Só é ver quando ele viu que estava vencendo Barba Branca, achou que iria ganhar e depois levou um corte absurdo e quase morreu. Ficou implorando por sua vida. Mas com o Shebeck aqui é totalmente diferente. Esse cara é absurdo demais. E uma outra coisa que eu também gostei nesse capítulo foi o Oda finalmente revelando pra gente que o Rayleigh também tem sentimentos pela Shaki. Ele fica preocupado quando descobre, e quando o Roger chama todo mundo para eles irem atrás de resgatar a Shaki, ele é um dos que grita que com certeza. Então, isso aqui só dá mais admiração da gente pelo Rayleigh. Porque por mais que ele tivesse um amor pela Shaki e ela correspondesse, ele não foi atrás ou não quis passar à frente do seu capitão. Ele esperou o momento certo para que ele pudesse ter a sua paixão com a Shaki, e eu acho que é o que eles têm hoje em dia. Mas outro também que farmou aura nesse capítulo aqui foi o próprio Harald. Por mais que eu ache ele um bundão hoje em dia, porque ele tá fazendo tudo que o governo mundial quer, cara, ele sozinho, com um bocado de gigante random, se pôs em frente aos Piratas Rocks. Ele não ia lutar só contra o Shebeck, que a gente já viu que a luta entre eles meio que deu um empate por ali. Mas ele ia bater de frente com todo mundo. E esse momento aqui foi absurdo demais. E aqui é que começa a conversa entre eles, que o Zebek revela que seu verdadeiro nome é Davy D. Jones. E diz que eles são descendentes ou têm o seu ancestral como sendo o lendário pirata Davy D. Jones. E o que é dito sobre o Davy Jones em One Piece também casa sobre como o Joy Boy viveu, ou como era o mundo de One Piece anteriormente. Porque o mundo foi inundado por água, 200 metros se eu não estiver enganado, e aí é dito que tudo que cai no mar é do Davy Jones, entendeu? Então, tipo, o fato de ter sido revelado, canonizado o Davy Jones em One Piece e o Shebeck ser descendente dele, ainda faz mais sentido com
a possibilidade que eu citei lá no começo do vídeo. E aí o Shebeck, cara, esse cara é absurdo demais. Tudo que ele fala dá um hype. Porque ele fala que a sua família tá em God Valley. E que aparentemente parece que é o destino que tá chamando ele pra lá. Porque o Harald questiona, então o governo está tentando te atrair pra lá. Ele fala, não. Aquela ilha está infestada de dragões celestiais. Não é que eles me queiram lá. Mas pra eles foi um erro de cálculo. Porque eles não sabem, ou devem realmente saber sim. Também não sei, né? Porque, tipo assim, se eles soubessem que o Teach é filho do Rox, eu acho que eles não... É porque a informação não era pra ter sido revelada pro mundo, então era pro Teach ter sido morto sem que até o Shebeck soubesse. Então, foi meio que um erro... É por isso que ele disse que foi um erro de cálculo, porque a informação vazou. Porque se não tivesse vazado, o Shebeck nem saberia que o seu filho tá sendo caçado. Mas esses painéis do Shebeck falando isso dá um hype absurdo demais. E esse momento aqui deles conversando me lembra muito Roger e Barba Branca tendo sua última conversa antes do Roger se entregar para a Marinha e ser executado. Para aí a gente fechar o capítulo com uma página dupla incrível mostrando as recompensas do torneio. Uma delas, ou a principal, é a Shak, por sua beleza, todo mundo quer ela como esposa, mas o Oda aumentou o número de Akuma no Mi que estavam nos baús. Eram 6, se eu não estiver enganado, e agora são 9. E aí eu me questiono se o Oda vai querer trabalhar essas Akuma no Mi ou vai querer realmente revelar quais são essas Akuma no Mi. Duas a gente já conhece, que é a do Kaido e a do Kuma. Mas uma, em específico, a Big Mom falou que daria certinho para sua cria. Será que era pro Katakuri? Será que a Mochi Mochi no Mi tá aqui? Será que a Gomu Gomu no Mi também tá aqui? E aí ela acabou sendo usurpada de alguma forma. E aí a gente fecha o capítulo com um Teach criança, que não tem culpa de nada do que os seus antecessores fizeram, mas ele vai ser caçado, ele iria provavelmente ser morto. E aí eu volto a perguntar pra vocês, esse Teach aqui, ele é um Teach do mal? Que tem pensamentos ruins? Que é terrível? Ou ele se tornou assim pelo que está acontecendo com ele, o que vai acontecer com a sua mãe e até com o seu pai? Fica esse questionamento. Por isso que a possibilidade que eu falei lá no começo do vídeo é válida. Porque já aconteceu em One Piece, aconteceu com a família Kurozumi, e nem todos eram ruins, mas pelo erro de um, todos sofreram. Então pelo erro do Joy Boy, erro entre aspas, há 800 anos, toda a sua descendência sofreu até chegar no Teach e agora ele quer vingança. Agora ele quer tomar ou conseguir aquilo que o seu antecessor não conseguiu, só que ele não quer isso para todos, ele quer para si. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a isso. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!